Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão, irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais esta noite, em mais este dia, em mais esta tarde. Que a paz do Senhor abunde ricamente sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos vocês. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a belíssima e maravilhosa missão de expor a palavra do Senhor para vocês, de estudarmos, de lermos, de aprendermos cada vez mais e mais com o nosso bom Deus. E como é bom, meus irmãos, como é bom nós lermos sobre a palavra do Senhor. Eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, apoie esse nosso ministério. Se inscreva para que mais pessoas possam ver. Quanto mais pessoas inscritas, quanto mais pessoas interagem, mais o YouTube abre para outras pessoas, porque vê que é um canal relevante, que tem tido movimentações. E isto é muito bom, porque a obra é do Senhor. Eu sou apenas um dos seus trabalhadores. Então, sem mais delongas, vamos continuar no nosso estudo, que nós estamos no livro de Salmos, no Saltério dos Salmos. Iremos ver o Salmo de número 31, que tem como título Lamento e Louvor, ao mestre de cantos, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adotam ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conhecestes as angústias da minha alma e não me entregastes nas mãos dos inimigos. Firmastes os meus pés em lugar espaçoso. Compadecete de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim, Senhor. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam, Senhor, tirar a minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia, Senhor. Não seja eu envergonhado, meu Deus, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolenemente contra o justo, com arrogância os desdém. Como é grande a tua bondade, que reservastes aos que temem a ti, Senhor, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Nas tuas tramas dos homens, num esconderijo, os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse à minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouvistes a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai ao Senhor,
vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Meus irmãos, esse salmo é um salmo belíssimo. E eu preparei uma ministração desse salmo, mas ele, por ser um salmo que tem bastante conteúdo, eu vou ter que dividir ele em duas partes. E esse salmo, ele é muito conhecido no meio cristão, na parte das pessoas que estudam mais teologia e a parte sistemática, como o salmo das 4 estações da alma. Eu tenho o meu livro aqui de Salmos, de Hernandes Dias Lopes. Geralmente ele me auxilia bastante nas minhas leituras. Hoje muito mais, eu achei muito interessante a palavra dele. E eu quero trazer algo que ele deixa aqui bem interessante. Esse salmo causou impressão do mais do que um personagem da Bíblia. Modo suficientemente profundo para a mente em momentos de crise suprema. Jonas, ele fez uso de uma oração em Jonas capítulo 2, versículo 6. Jeremias ficou impressionado com a frase do versículo 13. O versículo 5 emprestou a linguagem a Jesus para a sua 7ª palavra na cruz. E na velhice, o escritor do Salmo 71, possivelmente o próprio Davi, começou sua oração com a substância dos versículos de 1 a 3. Esse fato ilustra o papel dos salmos, que satisfazem uma grande variedade de necessidades humanas, além dos limites do culto formal e das experiências originais dos seus autores. O contexto do salmo nos leva a encaixá-lo no período em que Absalão havia rebelado-se para tomar o trono do seu pai Davi e tirar-lhe a vida. Neste tempo, Davi foi vítima de conspiração, de traição, de maledicência, de bocas mentirosas que espalharam boatos maldosos sobre ele. O Salmo 31, escrito por Davi, é uma alternância impressionante de lamento e louvor. É um grande cântico de confiança que, por meio de muitas lutas e lágrimas alcançadas, o triunfo ele vem. Esse salmo retrata as 4 estações da alma: o outono, do versículo 1 ao 8, e os seus ventos e as suas nuvens espessas, ainda desfrutando da luz do sol e de uma frutificação próspera, embora o cheiro da morte esteja por todo lado. O inverno, do verso 9 ao 13, que é o abatimento e a insensibilidade, cheio de soluções e suspiros. A primavera, do versículo 14 ao 18, com a sua esperança e a expectativa de que suas chuvas impetuosas rompam os lampejos do sol. E o verão, do versículo 19 ao 24, alegre e duradouro, trazendo as suas asas, vitórias e celebrações. Precisamos dessas 4 estações para completar o nosso ano. E eu digo mais, todos nós passamos por essas 4 estações em nossas vidas. Momentos em que está as coisas tudo bem, momentos em que está tudo mal, momentos em que estamos angustiados e momentos em que nós estamos muito, mas muito confiantes no Senhor. E vamos lá, vamos ler as 2 primeiras estações, que nós conseguimos enxergar nesse salmo maravilhoso. Do verso 1 ao 8, nós começamos assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Olha, meus irmãos, podemos enxergar aqui que Davi ele tem um refúgio confiante, e o refúgio confiante dele é em quem? É no Senhor. Ele diz: Senhor, em ti me refugio. E como é bom nós termos esta confiança, nós sentirmos que temos este refúgio, né? Quando nós estamos nos momentos difíceis, dolorosos, mas sabemos a quem recorrer. No verso 2 ele diz: inclina-me os ouvidos e livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva. Aqui Davi ele faz no Senhor um pedido confiante, um pedido que ele diz: Senhor, livra-me, inclina os olhos para mim e depressa me ajuda e ser para mim o meu castelo forte, ser para mim o meu amparo, ser para mim a minha força, ser para mim a minha defesa. E meus irmãos, como é bom quando nós nos dirigimos ao Senhor, sabendo que o Senhor ele vai nos ajudar, sabendo que o Senhor vai ser o nosso castelo forte, a nossa fortaleza. Verso 3 ele diz: porque tu és a minha rocha, a minha força,
tu és a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Meus irmãos, Davi aqui ele tem uma confiança no Senhor inabalável. Ele tem uma confiança porque ele vê no Senhor que nada pode o destruir, nada pode o abalar, nada pode guiar ele para caminhos que não sejam os caminhos do Senhor, porque o Senhor é a sua rocha forte, a sua rocha firmadora. Então, sempre que nós formos nos dirigirmos ao Senhor e sempre que estivermos passando por um momento difícil, lembre-se que o seu Deus é um Deus todo-poderoso. No verso 4 ele diz: tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Ele sabe que o livramento certo ele vem de Deus. Mesmo que os homens tramem contra ele, as ocultas, mesmo que pessoas tramem contra a sua vida, mesmo que pessoas tentem te destruir sem você saber, mas o livramento do Senhor, se você for um justo e fiel a Deus, ele é certo. O verso 5, ele diz desse jeito: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Olha a confiança de Davi, ele entrega nas mãos do Senhor de uma forma que ele descansa. Ele descansa. Como é bom nós descansarmos no Senhor. Eu geralmente não gosto muito de dizer testemunhos meus, gosto de dizer mais testemunhos de pessoas, mas eu vou falar algo que se encaixa bastante nisso aqui. Ontem, quando eu estava vindo para minha casa do trabalho, a minha moto, ela simplesmente apagou, ela pifou, ela não queria pegar mais de jeito nenhum. E eu até brinquei com os meninos do meu trabalho hoje, que eu disse: eu dei tanto coice naquela moto que eu cheguei em casa dando coice como um jumento. E eu cheguei um rapaz, eu pedi ajuda a ele, um rapaz que é um mecânico, trabalha na retífica, e ele disse que tinha alguns probleminhas na moto, tinha que consertar, e eu, hoje na parte da manhã, para ir para o meu trabalho, eu me acordei mais cedo ainda, para caso não desse tempo, eu poder pelo menos ir empurrando a moto, ou conseguir algum auxílio, mas eu entreguei confiantemente nas mãos do Senhor, e disse: Senhor, esta moto vai pegar, porque o Senhor vai fazer que esta moto pegue. Eu creio no Senhor. E meus irmãos, eu tinha tentado milhares de vezes essa moto pegar, e essa moto não pegava, de jeito e maneira no outro dia. Eu ainda tentei algumas vezes pegar, e o meu vizinho da frente, ele disse: essa moto tá te dando trabalho, né? Aí eu peguei e saí de perto de onde aquele senhor estava. Palavras negativas, nós vamos discutir com ninguém, mas também não vamos ficar ali para estar alimentando. Fui para um canto onde tinha uma árvore, e ali eu disse: Senhor, vai pegar. O Senhor vai fazer com que eu chegue no meu trabalho, porque eu trabalho numa loja de motopeças, na Rally. E eu disse: Senhor, o Senhor vai fazer com que pegue. Chegando lá, eu vou consertar essa moto. Meus irmãos, a moto pegou. Eu dei tanto glória a Deus. E eu fui. Cheguei no meu trabalho com a moto pegando perfeitamente. Deixei a moto lá, fez o conserto e ela está ótima. Mas tudo isso por quê? Porque eu confiei no Senhor. Eu descansei no Senhor. E nós precisamos fazer isto, mesmo em meio à situação adversa. Descansar no Senhor. Davi descansou no Senhor. O verso 6, ele diz assim: aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Nós temos que ter uma fé sincera. Nós temos que professar a nossa fé de uma forma sincera. E não somente sermos levados por ventos que levam para um lado e para o outro. Confiarmos no Senhor e professarmos. O verso 7 e o 8 é uma alegria justificável. Ele diz: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição e conhecestes a angústia da minha alma, e não me entregaste nas mãos dos inimigos. Firmastes os meus pés em lugar espaçoso. Meus irmãos, como é bom nós termos essa alegria de saber que o Senhor é conosco, de justificarmos a nossa alegria, porque eu acabei de justificar a minha alegria no Senhor, não porque simplesmente o Senhor me livrou de eu ter que sair empurrando a minha moto, ou demorar tempos, ou chegar atrasado no meu trabalho, não, mas porque Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso. E quando nós mais precisamos e mais necessitamos, quando confiamos nele, o que temos que fazer é descansar, é confiar no Senhor. A segunda estação, o inverno da alma, as lutas da vida. Quem nunca passou por lutas, né? Talvez você esteja passando por lutas ferrenhas agora, mas essa palavra vem para te confortar. No verso 9, Davi diz: compadece-te de mim, Senhor, porque eu sinto-me atribulado.
As tristezas dos meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo, ele diz, Senhor, as minhas lutas estão me entristecendo. A minha doença está me deixando triste, um problema na minha família está me deixando triste, o meu trabalho, as situações que têm acontecido têm me deixado tristes. Meu irmão, se apegue com o Senhor, busque a Deus, confie nele. No verso 10 ele diz, gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos me consomem. Ele diz aqui que tormentos estão sendo causados nele por conta dos seus pecados, por conta dos seus erros. Ele diz, Senhor, eu tenho estado triste, eu tenho sido consumido, meu Deus, por causa das minhas iniquidades, ó meus irmãos. O pecado, infelizmente, ele traz isso sobre nós. E Davi, ele sabia que ele estava passando por aquilo tão somente por conta do seu pecado. E que pecado era esse? O pecado de adultério que ele teve com Batseba, mulher de Urias. Ele pecou, ele se deitou com uma mulher casada, ele em seguida intentou a morte de Urias. E ele estava passando tão somente por tudo isto, por conta dos seus pecados. Então que nós venhamos a reconhecer os nossos erros, pedimos perdão a Deus, para que os nossos pecados não sejam imputados sobre nós e estarmos tristes e sofrendo por causa disto. No verso 11, ele diz, tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Ou seja, Davi aqui ele se sente desprezado e solitário. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca se sentiu num momento tão duro, tão difícil da sua vida? Que parece que todos se afastam. Parece que todas as portas se fecham. Parece que ninguém olha para você, parece que ninguém liga, ninguém mandou mensagem, ninguém pergunta como você está. Davi ele se sentia desse jeito. Ele se sentia que todos viravam as costas sobre ele, que os seus inimigos ainda o humilhavam, ainda o caçoavam. E ele se sentia desprezado. No verso 2 ele diz, estou esquecido no coração deles, como um morto sou de um vaso quebrado. Ele diz, não fazem questão da minha presença. E aqui ele fala sobre aquelas pessoas que eram próximas. Pessoas que outrora eram tão amigáveis conosco, mas hoje em dia não fazem questão da nossa presença. Hoje em dia não fazem nem questão, se você estiver ali, é mesmo que não está. E se não tiver, não faz nem falta. Davi estava se sentindo tão solitário, meus irmãos, que isto o atormentava. E no verso 13 ele diz, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados e conspiração contra mim. Tramam tirar a minha vida. Ele sabe que estão tramando tirar a sua vida. Estão tramando matá-lo, porque ele era o rei. E o seu filho queria ser rei no seu lugar. Já tinha usurpado o seu trono e agora queria ver morto para que ele não voltasse. Meus irmãos, nós vimos duas estações da nossa vida. Nós vimos o outono e nós vimos o inverno. Nós vimos uma estação em que estamos ali como se fosse em stand-by. Né? Estamos passando pelas lutas, mas as lutas não têm nos atingido tanto. Mas chegou o inverno e o inverno chegou batendo forte. As lutas nos assolando, nos perseguindo. Mas entenda bem, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E você verá a diferença que o Senhor fará na sua vida. No próximo programa nós vamos falar sobre a primavera e nós vamos falar sobre o verão. Geralmente aí vem tempos de refrigério. E você vai ver o que o Senhor, Deus, Ele faz na vida daqueles que entregam as suas vidas a Ele. Ó Pai, louvamos a Ti, meu Deus, pela oportunidade de ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. Louvado e santo seja o Teu santo nome, meu Deus. Te agradecemos por tudo. Toma-nos em Tuas mãos, nos fortalece e nos guia. E nos louva, meu Deus, para andarmos na Tua presença. Perdoa os nossos pecados e nos toma para Ti. É isso que eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe poderosamente. Já pedi a você, mas vou pedir de novo. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, me ajude. E quero te lembrar da ordem que Jesus nos deu, de levarmos a palavra dele a toda criatura. Sermos evangelistas. Eu ouvi esta palavra e eu estou seguindo. Faça a sua parte. Compartilhe essa mensagem com as pessoas, compartilhe mensagens de Deus e seja um abençoador de vidas. Fiquem todos com Deus. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.